Senhoras e senhores, segunda parte do nosso vídeo final de ano, né? Falando de uma review da temporada, falando um pouquinho como foi a J-League, parte dos rebaixados. Vamos falar então um pouco sobre as três equipes que caíram e as duas equipes que brigaram até a última rodada contra o Z3. Lembrando, as três equipes que subiram para o ano que vem da J2 foram o Shimizu S-Pulse, o Fadiana Okayama e o Yokohama FC. A gente vai falar deles no começo do ano que vem. Não esquece então, né, pedindo aquilo de sempre, para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também para você ficar de olho no recadinho do nosso parceiro, a Aliança Cultural Brasil-Japão. Aprender uma nova língua sempre é importante, né? Seja para fazer turismo ou para te ajudar no seu trabalho, para você fazer uma negociação, para você traduzir algum documento ou alguma reunião. Sempre ter um novo idioma é importante. E que tal você aprender a falar uma das línguas menos faladas dentro do Brasil, que é o japonês? Pois é, a Aliança Cultural Brasil-Japão é a parceira oficial da J-League Insider e ela promove o intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão, seja através de palestras, de encontros com autoridades ou pelos cursos de idiomas, de mangás e diversas outras artes culturais do Japão. E você que é seguidor da J-League Insider tem um cupom de desconto exclusivo. Quando você preencher o seu formulário de inscrição, vai pedir para você um cupom de desconto. Você digita lá JInsider10 e você vai ter 10% de desconto para aprender a falar uma nova língua e aí ajudar no seu trabalho ou até mesmo na sua viagem a lazer lá para o Japão. Não perde tempo. Se inscreva no curso de japonês da Aliança Cultural Brasil-Japão e aprenda a falar um dos idiomas menos falados dentro do Brasil para melhorar o seu currículo. Bom, pessoal, vamos começar então falando das equipes que vamos tratar no vídeo de hoje. Começando com o Lanterna Sagantosu, que 3 rodadas para o final já estava rebaixado. O Sagantosu teve uma campanha de 10 vitórias, uma campanha muito boa para quem foi o Lanterna, inclusive. 5 empates, 23 derrotas. Teve a pior defesa do campeonato ao lado do Jubilee-Wata, com 68 gols marcados, mas também um ataque muito positivo, com 48 gols marcados, né? Foram 68 sofridos. O Sagantosu, a gente já esperava que isso fosse acontecer, tá? Já vem de anos que o Sagantosu flerta contra o rebaixamento. E nesse ano calhou de um time até bem montado ser desmantelado, não só por lesões e por vendas. A gente teve as duas principais perdas do segundo semestre do Sagantosu, por exemplo, foram a venda do Ayumu Yokoyama para o Birmingham City da Inglaterra e a lesão do brasileiro Marcelo Ryan, que ficou um tempinho afastado dos gramados. O Marcelo, inclusive, foi um dos principais atacantes da J-League, foi um dos artilheiros, se eu não me engano, ele terminou com 14 ou 15 gols, foi um dos melhores marcadores aí da liga e um dos melhores centroavantes da liga, na minha opinião, não à toa. Foi cogitado não só no meio do ano, mas também está sendo cogitado agora no final do ano em outras equipes, como por exemplo o FC Tóquio. Dizem, né, os informantes ali da área de Tóquio, que o FC Tóquio já escolheu o Marcelo Ryan como o seu ace no ano que vem, né? Como o jogador que o FC Tóquio vai investir bastante dinheiro e ele deve ter uma saída facilitada até pela queda do Sagantosu. Mas foi uma equipe que foi prejudicada justamente por esse desmanche. Foi uma equipe que também não se reforçou à altura depois desse desmanche, o que é completamente natural. A gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente olha para a tabela da primeira divisão, a gente está falando de cidades e de províncias que vocês conhecem. A gente está falando de Tóquio, a gente está falando de Yokohama, a gente está falando de Osaka, a gente está falando de Nagoya, de Kyoto. As menores cidades da primeira divisão são justamente Matida e Tosu. Tosu é uma pequena cidade da província de Saga, que fica na ilha de Kyushu.
não é uma cidade tão badalada. Vale ressaltar que você conhece o Sagantosu não só porque ele está na primeira divisão já há alguns anos, mas porque o Fernando Torres foi jogar lá em uma parceria que, inclusive, o atual dono da CyberEngine conseguiu construir, perdão, com o Sagantosu. Tá? Então, até por isso que você conhece o Sagantosu. Mas o Sagan não é um time tão tradicional, não é um time com conquistas, não é um time tão formador. O destaque é o Kamada. O Kamada acabou surgindo no Sagantosu. Mas não é um time que você olhe para a história do Sagantosu e pense, nossa, como você pode olhar para a história do Jubileewata? Isso não acontece no Sagantosu. Até pelo Consadole Sapporo, por ser a única equipe de Hokkaido, por ser o representante do norte, por ser de uma cidade grande que é Sapporo. Em Tosu não tem isso. Tanto que o nome do time Sagan Tosu é uma alcunha à província de Saga e à cidade Tosu. Então, não é uma equipe muito grande e a falta de investimento depois que a parceria anterior, que levou o Fernando Torres para lá, depois que essa parceria acabou, a gente viu o Sagantosu sofrendo bastante com, contra o rebaixamento. E nesse ano, até as lesões e as vendas acabaram culminando no rebaixamento do Sagantosu. Não vou dizer que a culpa é inteira do Kenta Kawai. Ele tem a sua parcela de culpa, mas como eu falei, eu acho, o campeonato do Tosu estava sendo muito bom. Mas aí veio o meio do ano, Marcelo Ryan se lesionou, o Yokoyama foi vendido, outros jogadores, Naganuma foi vendido. Os principais jogadores dessa equipe acabaram sendo vendidos. Então a gente teve um Sagantosu muito enfraquecido. E no final do ano isso acabou pesando demais, demais, demais. Vai ser difícil para esse time se reerguer, vai ser bastante difícil. Já se fala no nome do Akio Kogiko, ex-treinador do Cereço Osaka, mas vai ser difícil justamente pelo motivo financeiro, pelo motivo econômico. Quando a gente olha para a segunda divisão do ano que vem, a gente está falando de um RB Omiardija que está chegando com bastante dinheiro da Red Bull e querendo voltar para a primeira divisão. A gente tem um Vegalta Sendai que nesse ano quase subiu, chegou à final dos playoffs. A gente tem um Vifaren Nagasaki que dessa vez vai querer subir direto para escapar do pesadelo dos playoffs. Nesse ano a gente teve o Shimizu expulso com um grande orçamento e a gente teve o Yokohama FC também com um grande orçamento, além do Vifaren Nagasaki. A gente tem o Yamagata pro ano que vem também, que já está nos playoffs há 2 anos, então está quase subindo há 2 anos. Jeff United, que muito provavelmente vai perder os seus principais jogadores, mas também vai querer se reforçar para voltar à J-League. Jubileewata, que caiu, o próprio Hokkaido Consadole Sapporo, que também caiu. Então vai ser uma J2 muito competitiva e acho que o Sagantosu não consegue bater e voltar. Do mesmo jeito, o próprio Consadole Sapporo acho que não consegue bater e voltar. O Consadole Sapporo, por mais que seja uma equipe um pouco mais tradicional que o Sagantosu, não é um Jubileewata, não é um Vegalta Sendai, não é um Vifaren Nagasaki, com aquele incentivo financeiro, se a gente pode dizer assim. O Consadole Sapporo é uma equipe que gasta bastante, é uma equipe que não se reforçou muito bem. Pelo menos no começo do ano, tá? E, cara, primeiro turno do Consadole Sapporo já dava pra ver que a equipe seria rebaixada. Terminou na lanterna absoluta do campeonato. Fizeram algumas contratações, chegou o Leo Saki, chegaram jogadores africanos, deu uma melhorada. E o Petrovic não tem culpa, tá? A gente sempre acha o Petrovic o grande culpado, mas dessa vez ele não foi nem a pior defesa do campeonato, foi a segunda pior. Mas tomou muito gol. E marcou pouco. Marcou 43 gols apenas, então faltou esse trabalho com ataque. É muito difícil falar do Consadole Sapporo, porque foi uma equipe muito inconstante. Para vocês terem uma noção, o Consadole Sapporo termina à frente por conta dos empates. Porque perdeu menos e ganhou menos do que o Sagantosu. O Sagantosu empatou a metade dos jogos do Consadole Sapporo. E vocês estão vendo que eu estou olhando para cá porque eu estou pegando os números e às vezes é difícil de acreditar.
O Consadole Sapporo venceu 9 jogos, empatou 10, perdeu 19. Tá vendo? É um time com 10 vitórias ficou atrás de um time com 9. Então o Consadole Sapporo foi muito inconstante, não conseguia vencer. Mas também, quando não vencia, empatava. E não é aqueles empates que o time vai vencer e toma um empate. Não, estava perdendo. Então o Consadole Sapporo realmente é, não tem nem o que a gente possa dizer do Consadole Sapporo. Não tem nem aquilo que a gente possa trazer do Consadole Sapporo. Foi um time que tentou adotar diferentes estilos de jogo ao longo da temporada. Tem quem se salve? Tem quem se salve. Tem quem se salve. Vamos abrir aqui a, o esquadrão do Consadole Sapporo. Ó, eu vou abrir aqui o time que ganhou do Kashiwa Reysol na última temporada, no último jogo da temporada, pra gente ver alguns jogadores. Daihachi Okamura deve estar pintando no Urawa Reds. O Seababa jogou bem. O Suga foi um ponto positivo. Asano foi um ponto positivo. Suzuki acabou marcando gols na parte final do campeonato. Sugeno acabou sendo um bom goleiro. Reo Osaki, que chegou no meio do ano. Tem gente que se salva, mas não é uma equipe que você olha para o Consadole Sapporo de 2024 e fala, ok, essa equipe foi rebaixada injustamente. E é outra equipe que já vem flertando há alguns anos com o rebaixamento. Se a gente pega a temporada de 2023, o Consadole Sapporo termina na 12ª colocação. Eram 18, né? Então acabou ficando próximo. Teve um sprint no final que acabou salvando a equipe. Quando a gente olha para 2022, meio de tabela, mais uma vez, você repara como vem caindo o nível do Consadole Sapporo. E, mais uma vez, a falta de investimento, a falta de reforços e até a ideia errada, eu acho que de manter o Petrovic acabou culminando no rebaixamento do Consadole Sapporo. Claro, você pode discordar da minha opinião. Essa é uma opinião de quem acompanhou pouco o Consadole Sapporo nessa temporada, justamente porque eram pouquíssimos os jogos transmitidos e pouquíssimos os jogos que eu transmiti do Sapporo. Eu acho que eu não transmiti um jogo do Sapporo esse ano, né? Então acabou dando essa esse embate. Uma equipe que caiu bastante foi o Júbilo Iwata. O Iwata, você que acompanhou o começo do ano, eu já esperava que fosse brigar contra o rebaixamento, porque é uma equipe que não investiu tanto em contratações para essa temporada. Mas eu não esperava que fosse ser rebaixado da maneira que foi rebaixado. O Júbilo Iwata terminou o ano com 20 derrotas, 8 empates e apenas 10 vitórias. Só não foi pior do que o Consadole Sapporo e do que o Kashiwa Reysol. Os dois venceram apenas 9. O Reysol empatou 14. Foram 68 gols sofridos, a pior defesa do campeonato. 47 gols marcados, um dos piores ataques do campeonato. E eu não sei explicar para vocês como. Era um time que não jogava bola. Era um time que não jogava futebol. As vitórias do Júbilo Iwata, como por exemplo, na penúltima rodada, eu comentei na Mirai, Júbilo Iwata e FC Tóquio. A vitória do Iwata veio na expulsão que o FC Tóquio teve. Em um pênalti e em um gol e uma jogada ensaiada. Até então, o Iwata estava sendo dominado por uma equipe que não brigava por mais nada. Jogando em casa e brigando para se salvar. Do mesmo jeito que a gente falou no começo do nosso vídeo passado, falando do Vissel Kobe, que chegou na última rodada, eu sabia que o Vissel Kobe ia ser campeão por conta da tabela. Eu cheguei na última rodada acreditando no Júbilo Iwata.
Por um simples motivo. A tabela nos mostrava na última rodada que o Júbilo enfrentaria o Sagantosu, lanterna, já rebaixado, e os seus concorrentes diretos, o Kashiwa enfrentaria o Consadole Sapporo, também já rebaixado, enquanto o Albirex Niigata enfrentaria o Urawa Reds, que não disputaria nada, mais nada, no campeonato. É claro que a gente acredita no Júbilo Iwata, porque a gente fala assim, olha, o Urawa vai querer encerrar bonito, é a despedida do Korok, é a despedida do Gadin. Eu acreditei até o final que o rebaixado seria o Albirex Niigata. Só que quando você olha para a tabela e para como as equipes estavam jogando, o Júbilo Iwata era o único que parecia não querer vencer. O Kashiwa Reysol, muito pelo contrário, vinha de um empate contra o Vissel Kobe e um empate onde jogou bem contra o Vissel Kobe. Mais uma vez, empatou porque teve uma expulsão. Por mais que o Kashiwa tenha jogado pior ao longo do ano, nas últimas rodadas o Reysol estava jogando melhor. Tava, não parecia que o Reysol cairia. E o Albirex a mesma coisa, por mais que tenha jogado pior o ano inteiro, nas últimas rodadas não parecia que o Albirex cairia. O Júbilo, eu estou até vendo a quantidade de derrotas em sequência. Nas últimas 10 rodadas, o Júbilo venceu 2 partidas. Nas últimas 10 rodadas, o Júbilo venceu 2 das 10 que venceu. Exatamente isso. Nas últimas 10 rodadas, venceu apenas 2. Esse é o time que vai brigar para não cair? E não estava jogando bem, não estava conseguindo dominar as ações ofensivas, não estava trocando passes com qualidade, não estava finalizando, não estava criando. Depende do Furukawa? Então não vendesse ele para a Polônia. Se você vai vender um jogador que vai lhe custar o seu rebaixamento para um time da Polônia, nada contra, vocês sabem que aqui nesse canal a gente não desvaloriza nenhum campeonato. Mas para um time da Polônia, não é um centro europeu, ele podia esperar terminar a temporada. Não, Matheus, mas ele está indo para o Real Madrid. Não, ele está indo para a Polônia. Ele pode esperar terminar a temporada. O Júbilo Iwata vai brigar contra o rebaixamento, já estava brigando contra o rebaixamento. E vendeu o melhor jogador. Tiveram lesões também ao longo do ano. Mas isso não é desculpa. É um time muito bom para a primeira divisão. Ricardo Graça, Kawashima, Uehara, o próprio Germain, que aliás, do mesmo jeito que a gente falou do Sagantosu, o Germain foi o terceiro artilheiro da liga. Se eu não me engano, foram 20 gols marcados. 19 e 20 gols marcados. Ficou muito tempo fora. Até por isso, o Júbilo caiu bastante na segunda metade do campeonato. Mas tinha jogadores interessantes, dava para fazer mais. O diferencial dessa equipe, além do Rio Germain, era o Furukawa. Depois que o Furukawa foi embora, qual era o diferencial? Nenhum. O trecho do Júbilo Iwata vai ter 6 minutos, porque não tem o que a gente possa falar. É um time que não jogou bem. Mesma coisa quando a gente vai falar do Kashiwa Reysol. A análise é a mesma. O Masami Hara também não deu jeito de fazer esse time jogar. E olha que teve um dos melhores da J-League, que foi o Matheus Sávio. Mal Hosoya decepcionou. Sekine decepcionou. Quem carregava esse time nas costas? Matheus Sávio. Você olhava para uma rodada que o Kashiwa Reysol perdeu e tava lá, Matheus Sávio na seleção da semana. A análise do Kashiwa Reysol também é essa. E o Kashiwa está flertando contra o rebaixamento, mais uma vez. E vai pro ano que vem flertando contra o rebaixamento. E as equipes que subiram
Talvez não o Fadiano Okayama, mas as duas equipes que subiram, o Yokohama FC e o Shimizu S-Pulse, não estão vindo para fazer o bate-volta. O próprio Yokohama, que é uma equipe ioiô, próprio Júbilo, que virou uma equipe ioiô, eles não estão vindo para ser mais. As contratações que estão sendo ventiladas. E o Kashiwa com quem? Só com o Kojima, mas o gol não era a prioridade. A prioridade é arrumar a zaga, trazer alguém para fazer companhia pro Hosoya lá na frente, se é que ele vai ficar. E vai perder o Matheus Sávio. Matheus Sávio vai pro Urawa. Vai perder o camisa 10, o principal jogador do time. O Hosoya não está pronto para assumir o protagonismo dessa equipe. Quem que vai trazer para o lugar do Matheus Sávio? A análise do Kashiwa é essa. É preocupante a situação. É uma equipe que voltou da segunda divisão recentemente. Acho que vai fazer o quê? 5 anos. E que já teve na segunda divisão. A diretoria do Kashiwa está brincando com o torcedor. Vocês veem que no Júbilo e no Kashiwa eu fico em silêncio? São duas equipes muito tradicionais que não deveriam estar passando por essa situação e que é difícil explicar por que as equipes não renderam. Quando a gente vai falar do Sagantosu, pô, teve uma lesão, teve vendas, teve os jogadores não são tão capacitados, não teve investimento. Consadole Sapporo começou a temporada muito mal, não teve investimento no começo do ano, depois chegaram os reforços. Quando a gente vai olhar para o Júbilo e para o Kashiwa, porque tinham jogadores ali que davam certo. Quando você olha pro Sagantosu, os jogadores que davam certo ou saíram, ou no caso do Marcelo Ryan, lesionaram. Quando você olha pro Júbilo e pro Kashiwa, cara, tem jogadores aqui que dão certo, mas não estavam entregando. Acontece. Não tem uma explicação. E é isso. Então, caíram Júbilo, o Sagantosu e o Consadole Sapporo. Subiram Shimizu, Yokohama FC e Fadiano Okayama. E aí eu falo pra vocês, talvez o Fadiano seja saco de pancada na temporada que vem, talvez. E o Kashiwa, que teve campanha similar a um dos rebaixados. Pior campanha do que dois rebaixados. Se salvou nos empates. Vai ser mais um ano que o Kashiwa vai começar bem e vai desmoronar? Ou vai ser um ano que o Kashiwa realmente vai desmoronar desde o começo porque não vai ter o Matheus Sávio? A manutenção do Hosoya é importante. E o resto? Essa é a análise. É uma análise curta, é uma análise simples, mas é a análise. E eu espero que você tenha gostado. A gente termina por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Espero que você tenha gostado. E até a próxima parte.